Queridos amigos, muito boa noite para todos. Prazer estarmos aqui mais uma vez aí reunidos, mais uma vez prontos para a gente refletir um pouquinho. E hoje nós temos aqui nosso amigo Vitor Santos, que já está aqui para nos trazer suas considerações. Eu já estou pegando a cola dele aqui, já estou vendo tudo aqui. Então já sei que vai ser muito boa ali nossa palestra, nosso estudo. Como sempre, amigos, vamos nos preparar para a gente ter ouvido de ouvir. Vamos ler uma página. Eu peguei o livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então vamos ler uma página, fazer a nossa prece para a gente poder ouvir o Vitor. Boas Maneiras, é a página número 43. E assenta-se no último lugar. Jesus, a frase de Jesus, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10º. O mestre, nesta passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável às circunstâncias. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela vez primeira, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia através do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo, entretanto, corrigindo e amando, assevera que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidida a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te, de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás senão estabelecer mais fortes perturbações. Vamos orar então, amigos. Querido Jesus, aqui estamos para conversar contigo em mais essa oração. É bem verdade, também trazemos nossas imperfeições, nossas vaidades, enquanto tu nos acena com a importância da humildade, de nos colocarmos como tu fizeste, cingindo-se e explicando para os apóstolos que compete aos mestres servir aqueles que buscam o ensinamento. Por isso, Jesus, te rogamos nesse momento, dá-nos ouvidos de ouvir, para que possamos apreender as lições que o nosso amigo Vitor vai nos trazer, mas para podermos, sobretudo, colocarmos em prática a serviço do teu amor. Ajuda-nos a apreender, mas, sobretudo, a refletir e colocar em ação o verbo amar. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre, que assim seja. Vitor, por favor. Boa noite. Tudo bem? Eu
só pegar uma água. Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Vamos lá. Tá bom assim? Tom de voz? Essa palestra é um pouquinho diferente do que eu tenho feito ultimamente, mas não tão diferente. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Trouxe um tema, não sei se vocês conhecem esse tema. Quando não houver mais nada a ser dito. Alguém conhece esse tema? Quando não houver mais nada a ser dito. Vamos começar trabalhando rapidamente como se fosse uma pergunta. Quando não houver mais nada a ser dito? E aí? Se fosse uma pergunta, um questionamento mais filosófico, o que fazemos quando não há mais nada a ser dito? Tem gente que chora, tem gente que pula da janela, tem gente que senta e chora, tem gente que pula da janela, tem gente que se enraivece, mas quando você trava de alguma forma, a gente fica muitas vezes, não tem mais o que falar, ou numa situação, num relacionamento, ou em algo que aconteceu, ou diante de uma notícia triste, não tem mais o que falar. E aí o que a gente faz? Isso é uma percepção interessante e acaba sendo quase que um tratado psicológico, tá? Na verdade, isso aqui é o nome de uma prece de Francisco de Assis, tá? Uma prece de Francisco de Assis, não sei se vocês conhecem. E aí, o pessoal fala assim, pô, finalmente ele não vai falar de Joana, né? Graças a Deus, né? Não aguento mais. Te enganei. Ali é Joana. Esse é, só para deixar claro, esse aqui é Francisco, ele é Joana. E aí, eu ando fazendo alguns estudos mais filosóficos, um pouquinho mais profundos de algumas coisas que eu tenho me interessado. E eu fui descobrir o seguinte. Provavelmente existe indicação, até por Humberto de Campos, que Francisco de Assis foi João Evangelista. E que naquela época, Joana era Joana de Cusa. Quando Francisco de Assis era Francisco de Assis, Joana era Clara de Assis. Então eles já vêm juntos há muito tempo. Joana de Ângeles faz parte da equipe de Francisco de Assis há muitos séculos. Quando foi solicitada a autorização, Joana encarna no Brasil para poder ter domínio do idioma português, para poder, depois de algum tempo, orientar Divaldo. Quando ela foi orientar Divaldo, ela pediu autorização a Francisco de Assis, dizem os livros, dizem as psicografias, e principalmente quando foi a construção da Mansão do Caminho, Francisco de Assis autorizou, porém exigiu que não fosse apenas educacional, apenas uma casa espírita educacional, que fosse extremamente voltada para o social, para a caridade, para trazer para si a comunidade, a sociedade, principalmente os mais necessitados, e praticar essencialmente a caridade nos modelos de Francisco de Assis. Então, eu vou pegar essa prece aos olhos de Joana. Tranquilo? Só que tem um detalhe importante nessa palestra. Alguém tem problema de audição? Baixa audição, surdez, ouvido entupido. Eu fui desentupir o meu anteontem. Porque tem um negócio que quando fica velho, o corpo para de expelir a cera. Nunca ouvi falar nisso. Alguém precisa acompanhar, porque a gente vai escutar a palestra, a gente vai escutar a prece. Alguém precisa acompanhar? Todo mundo escuta bem? Que beleza, maravilha. Então eu vou deixar aqui, quem quiser, só pegar. Tranquilo? A gente vai escutar a prece pela primeira vez. Eu vou bater cada um dos pontos da prece, das frases da prece, uma poesia, um poema, não sei classificar direito, mas acaba sendo quase que um tratado psicológico quando você olha aos olhos de Joana, e eu busquei fazer justamente esse estudo, tá? A gente vai fazer uma primeira escuta, depois a gente vai fazer uma leitura com interpretação, depois uma segunda escuta. Pode ser? Beleza? Vamos lá. Agora tem que sair o som. Não, tem que ligar aqui primeiro, e depois você aperta aqui. Agora sim. Eu testei e funcionou, né? Quando não houver mais nada a ser dito. Quando não houver mais nada a ser dito, silencia. Quando não houver mais nada a ser feito,
permitas apenas ser, apenas estar e permaneça na companhia do teu coração, pois ele indicará o momento apropriado para agires. Quando a lentidão dos dias acomodar tua vontade, enlaçando-te com os nós da intranquilidade, descansa, refaz tua energia. Não há pressa. A prioridade é que tu encontres novamente a tua essência, para que tenhas presente em ti a alegria de ser e estar. Quando o vazio instalar-se em teu peito, dando-te a sensação de angústia, de esgotamento, repara a tua atenção e encontra em ti mesmo a compreensão para este estado. É necessário descobrirmos-nos em tais estados, para que estes não se transformem no desconhecido, no incontrolável. Tudo pode ser mudado. Existe sempre uma nova escolha para qualquer opção errada que tenhas feito. Quando ouvires do teu coração que não há nenhuma necessidade em te preocupares com a vida, saiba que ele apenas quer que compreendas que nada é tão sério a ponto de te perderes para sempre da tua divindade, ficando condenado a não ver mais a luz que é tua por natureza. Não te preocupes. Se estiveres atento a ti mesmo, verás que a sabedoria milenar está contigo, conduzindo-te momento a momento àquilo que realmente necessitas viver. Confia e vai em teu caminho de paz. Nada é mais gratificante que ver alguém submergindo da escuridão apenas por haver acreditado na existência da luz. Ela sempre esteve presente. Era só abrir os olhos. Tranquilo? Primeira pergunta não filosófica. Quanto tempo dura essa prece? Dois minutos e meio. Às vezes a gente tem a impressão que demanda mais tempo, né? Ela tem uma densidade muito grande. Quando você para prestar atenção, ela tem a densidade. Eu falo assim, quando eu escuto essa prece quase que diariamente, eu gosto muito dela. Eu sempre achei que ela tinha uns 5 minutos, 6 minutos, que você faz para fazer uma meditação, escuta 5, 6 minutos. Não, tem 2 minutos e meio, tá? De texto tem 2 minutos e meio. Então agora a gente vai bater, frase por frase, na ótica de Joana de Ângeles. Tranquilo? Para quem achou que eu não ia falar de Joana, se ferrou. Então vamos lá. Quando não houver mais nada a ser dito, silencia. Primeira frase. Quando não houver mais nada a ser dito, silencia. Quando a gente não tem nada para dizer, é o momento de silenciar. Joana fala muito sobre isso, Francisco de Assis fala muito sobre isso, momentos de silêncio, né? A gente vive uma vida barulhenta, a gente vive uma vida de redes sociais, a gente vive uma vida muito confusa, cheia de coisas para fazer, e cada vez menos a gente silencia, tá? Foco na interiorização. Essa primeira frase foca na interiorização. O silêncio não é ausência de som, é uma pausa do ego. O nosso ego, ele é agitado, ele é a persona que a gente tem para encarnar nessa encarnação, né, para ter nessa encarnação, e ele faz muito barulho, ele quer tomar conta de tudo, ele se preocupa com tudo, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo, ou ele acha que faz ao mesmo tempo um monte de coisas, mas muitas vezes precisa de uma pausa para que a gente escute o self, para que a gente escute realmente a nossa essência. Então, vamos começar a entender, na visão de Joana, que o silêncio não é uma ausência de som, é uma pausa do ego. E é no silêncio que a criatura ouve o Criador. A gente tem mania de fazer prece, né? Faz prece, faz oração, reza o Pai Nosso, Ave Maria, mas não para escutar o quê? Pede um monte de orientação, mas não para escutar a resposta. Quer dizer, eu mando a mensagem e fecho a caixa de e-mail. Eu mando a mensagem do WhatsApp, desligo o WhatsApp, não olho, ele quer responder. Os bons espíritos, nosso guia, eles querem responder. Qual é o problema? A gente está no meio de uma rave fazendo barulho. A gente não escuta a resposta, tá? O conceito aqui é a busca pela iluminação interior. Joana vai chamar de individuação. Os budistas, e Joana traz muita coisa do budismo, né? Já falei sobre isso.
Joana orientou Carl Gustav Jung, orientou Sigmund Freud, orientou mais uma pleiade de psicólogos aí, todos orientados, todos com a missão de chegar à questão reencarnatória. Só muito depois é que isso foi chegar a cabo. Ela chama de individuação, os budistas chamam de iluminação, o próprio Jung chama de individuação também, que é um processo de você se interiorizar, a gente estuda bastante isso lá no grupo de estudos de Joana, de você se interiorizar, porque as nossas soluções são internas, nunca externas. Tranquilo até aí? Beleza? Segunda frase. Quando não houver mais nada a ser feito, A ser feito. permitas apenas ser, apenas estar, e permaneça na companhia do teu coração, pois ele indicará o momento apropriado para agires. 2 pontos importantes. Permita-se apenas ser e estar. A gente vive em função, muitas vezes, do ter. E a gente tem que buscar ser e estar, né? Joana é uma crítica ferrenha da questão das mídias, da comunicação, etc. Até porque sabe que a gente se tendencia muito fácil, a gente é facinho, né? Para ficar na rede social, para ficar maratonando uma série de coisas, a gente é facinho para essas coisas, né? A gente se seduz muito fácil, a gente é seduzido muito facilmente. Então ela coloca isso aqui como um peso muito grande. Nós temos que resistir e focar no ser e no estar. E depois ela diz o seguinte: o nosso coração, o nosso âmago, né, o nosso self, sempre vai saber o momento apropriado para agir. Nem todo momento é momento de agir. Às vezes é momento de silenciar e não fazer nada, não tomar decisões. Uma amiga minha, psicóloga inclusive, uma vez perdeu o marido, muito jovem e tal, não sei o quê, e ela tinha que decidir N coisas, herança, etc. Eu falei: Mônica, talvez seja o momento de não decidir nada. A sua decisão atual é não decidir. Ela: como assim? Você vai avisar para todo mundo que a sua decisão, nesse momento, é que você não vai decidir nada. Parece meio antagônico, mas é isso daqui. Espera o teu coração apontar uma direção para você entender o que você deve fazer. Transição do ter para o ser. Vivemos na ansiedade do fazer, da correria. O ego gosta disso, o ego gosta de aparecer, ele gosta de estar fazendo, ele gosta de estar ocupado, né? Sensação na nossa área, né, Mauro? Fulano tem 20 reuniões no dia. Tá, e ele está feliz com isso? Né? Eu, quando viajava muito, agora estou viajando menos, apesar que eu acabei de voltar de Aracaju, mas quando eu viajava 30 semanas no ano, o pessoal: nossa, que maneira, essa vida deve ser ótima, né, Mauro? Eu falei: tem certeza? Não deseja algo que você não sabe como funciona. E as pessoas acham que é legal estar sempre ocupado, e não é. Joana propõe um estado de presença, de estar presente. O budismo fala muito sobre isso, né? O budismo diz o seguinte: uma das grandes formas de meditação é, se você estiver lavando a louça, apenas lave a louça, concentrado na louça. Se estiver varrendo a casa, apenas varra a casa, concentrado. Quem é que faz isso? Eu, pelo menos, não faço ainda, estou bem longe, né? Eu fiquei pensando nessa escala, eu estava estudando e montando a parte, fiquei pensando, né? Vem Jesus, vem Francisco de Assis, vem Joana, vem Divaldo, aí vem ali mais ou menos lateral Jung, Freud, etc. Eu estou lá na Argentina, né? Se olhar na reta aqui assim, é muito distante, pelo menos para mim, ter esse estado de presença e estar concentrado o tempo todo. A gente está sempre fazendo uma coisa e pensando na outra. Ou numa resposta que eu tinha que ter dado para alguém que falou alguma coisa, ou numa notícia que saiu no jornal, ou no meu time que perdeu lá o jogo de novo para começar o campeonato, né? Perdeu de novo o Flamengo. A gente não fica no estado de presença. Estou aqui fazendo o que eu estou fazendo. A gente geralmente está mecanicamente fazendo algo e mentalmente fazendo outra coisa. Onde o indivíduo se reconhece como espírito efetivamente. Qual é o conceito principal aqui? Individuação e consciência. Joana fala muito sobre essa questão da consciência, estar consciente. Repara que a gente está começando a progredir na prece, como esse tratado, é um tratado psicológico, na verdade, essa prece, né? E aí, óbvio, um espírito como Francisco de Assis tem essa condição de fazer uma prece, ficar linda e ser um tratado psicológico que a gente só entende quando estuda mais profundamente. Mas, além da individuação, da iluminação, da individuação, a questão da consciência, de estar consciente. A nossa tendência é sempre não estar consciente das coisas. Vai acontecendo e a gente vai fazendo, tá? Quando a lentidão dos dias acomodar tua vontade, enlaçando-te com os nós da intranquilidade, descansa, refaz tua energia. Em alguns momentos da vida,
a gente vai ter que parar forçosamente, né? Quando a lentidão dos dias nos trava. Às vezes é natural, o processo é esse, às vezes a gente tem agitação e tem uma lentidão. Trazendo essa intranquilidade. O que ela diz? Descansa. O que ele diz? Descansa e refaz tua energia. Muitas vezes não é o momento de agir, é o momento de descansar. Aborda o esgotamento emocional, né? Totalmente os psicólogos estão sofrendo, né? Agenda de manhã, de tarde, de noite. É agenda mais concorrida do que dermatologista, do que endócrino, né? É psicólogo, tá? Todo mundo em esgotamento emocional, porque as pessoas estão se sentindo cansadas, com excesso de informação, com excesso de atividades, com excesso de compromissos. E óbvio que esse excesso de compromissos é externo, esse excesso de atividades é externo. E se eu estou muito preocupado e atento ao que está externo, eu esqueço o interno, isso vai virar um vazio existencial. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O descanso não é uma fuga, mas uma necessidade biopsíquica. A gente precisa descansar efetivamente. Joana ensina que a paciência com o próprio ritmo é caridade para consigo mesmo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ter paciência com o próximo. Eu estou nesse processo, tentando pra caramba. Amanhã eu estou já... É muito bom, obrigado pelo convite dessa prece. Amanhã eu desço para o Rio, então já é um momento de entrar aqui, tomar um passe, etc. Tentar manter a energia. Mas a gente precisa dessa caridade com a gente mesmo. Muitas vezes a gente não está no momento de fazer as coisas. Tá, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Não é o meu momento mais produtivo, não é o meu momento de responder a tudo, não é o meu momento de ajudar a todo mundo, porque a gente está numa situação onde essa lentidão nos abraçou. E tudo bem, Joana diz isso, tá? Qual é o conceito? Autoamor e autoacolhimento. Volta a história de que somente nesses momentos, né, de mais reclusão, de mais interiorização, é que a gente reflete. A gente já falou sobre isso em outras palestras, né? São 5 grandes emoções: o medo, a raiva, o nojo, a tristeza e a alegria. Só a tristeza te permite refletir. Ninguém reflete com raiva, nem com nojo, nem com medo, nem alegre. Mas a tristeza, essa interiorização, essa lentidão dos dias, ela te permite reflexão. Então tem um autoamor e um autoacolhimento para você começar a refletir sobre o que você está fazendo da tua vida. Não há pressa. A prioridade é que tu encontres novamente a tua essência, para que tenhas presente em ti a alegria de ser e estar. Novamente a questão do ser e do estar, ela coloca que não é para ter pressa, porque já tentaram meditar? 20 minutos, agonia no coração. Tu abre o olho, o relógio está em 3 minutos. Passa meia hora, tu olha, está em 5. Não é possível, quebrou. O cronômetro parou. Minha esposa deve ter ido lá, pausou esse negócio aqui. Não é possível, passou e pausou. A gente vive num mundo muito acelerado, a gente tem pressa de tudo, né? O que ela nos diz aqui? Calma, espera, não tenhamos pressa, porque a gente vai entrar em conexão com essa essência e vai nos ser colocado o momento certo de agir. O objetivo da reencarnação é o encontro com o Self. Quais são os 3 objetivos que a gente sempre acha que tem na encarnação? Os 3 que eu falo sempre. Pagar boleto, tentar emagrecer e passar raiva. Não é isso. Parece... Eu tenho a nítida impressão. Eu tenho essa nítida impressão. Quando eu olho assim, né? Agenda, telefone, tu olha as coisas... A nítida impressão é que eu tenho que pagar boleto, que eu tenho que passar raiva, que eu tenho que tentar emagrecer. O objetivo da reencarnação não é esse, em hipótese alguma. É um encontro com o Self. Apaziguar o ego para encontrar o Self. A pressa é uma fuga do ego. A agitação, a pressa, a correria, ela é uma fuga do ego, porque o ego naturalmente não quer encontrar o Self. Porque ele sabe que vai sofrer. Ele sabe que vai ter alguns apontamentos de falhas. O Self vai dizer, então, você é assim, você é assado, é corrupto, é promíscuo, é intolerante, é invejoso. E isso dói. Então, o que o ego faz em geral? Foge dessa conversa. Pô, tu imagina ter uma DR você com você mesmo. E só os dois estão escutando. E você sabe quem é que tem a razão. Então, o que você faz? Foge e mantém a agitação. Para não enfrentar a própria sombra. Né? O conceito de sombra, voltando aí dentro desse conteúdo de Francisco de Assis, na ótica de Joana,
Sombra são as nossas mazelas, são as nossas tendências mal resolvidas, e a gente não resolve isso expulsando, nem contraindo, nem botando num casulo. A gente precisa iluminar as sombras para que elas deixem de ser sombra, mas elas continuam existindo, elas compõem a nossa psique. A alegria é o estado natural do espírito em harmonia. Então, se você vê alguém extremamente revoltado, extremamente deprimido, extremamente triste, angustiado, etc., etc., não é o estado normal do espírito. É o estado de quem? Do ego. Do ego. O espírito por si só, quando estamos alinhados com o espírito, numa forma harmônica, estamos no estado de alegria. E aí qual é o conceito principal? O homem integral, segundo o livro da série psicológica, que é Jesus. O homem integral é Jesus. Ela explica exatamente isso daqui. Jesus mantinha uma postura alegre, óbvio, se entristecia de vez em quando, era rígido de vez em quando ao falar, mas mantinha uma postura alegre, e ele é considerado pra gente, claro, um homem integral, e disso a gente já sabe, tá? Tranquilo até aí? Quando o vazio instalar-se em teu peito, dando-te a sensação de angústia, de esgotamento, repara a tua atenção e encontra em ti mesmo a compreensão para este estado. Agora é Joana purinho, né? Autoanálise, autocompreensão, parar quando esse vazio se instala no teu peito, parar para se observar. Por que eu estou assim? O que causou isso? O que no passado me faz agir dessa forma ou me sentir dessa forma? Essa cobrança de autoanálise para um autodescobrimento é a essência da psicologia de Joana, né? Analisa o vazio existencial. Sempre que nós estamos olhando muito para fora, preocupados muito com os boletos, com emagrecer, com passar raiva, com o trânsito do Rio de Janeiro, etc, 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 o que está aqui dentro fica vazio, a casa fica vazia, se você está fora, a casa está vazia, e existe um vazio existencial. Em vez de preenchê-los com vícios e distrações, é Joana, tá? Não sou eu, né? E aí, vícios e distrações, uma meia-culpa aqui, que é o docinho, né? Tá nervoso, tá? O que você faz? Pega uma colher de doce de leite e bota no céu da boca, né? Encaixa, faz um bem para a alma danada. É melhor do que o prazolam, o promazepam, essas coisas. É bem melhor. Uma colher de doce de leite colada no céu da boca. Ou TikTok, Instagram, Facebook, etc, etc, etc. Porque é dopamina rápida. A gente não deve preencher esse vazio existencial com dopamina rápida. E sim, investigá-lo. Para e investiga, o que Joana nos cobra incessantemente. Não é para fazer a prece da noite e dormir. É para fazer a prece da noite e analisar o dia. Fazer essa investigação. Essa é a cobrança de Joana. O vazio é o chamado do espírito para a nova etapa de crescimento. Joana fala isso. Tem um livro que Joana, já não vou me lembrar qual é o livro, mas ela traz a parábola do filho pródigo. E ela fala que o pior momento das nossas vidas é o melhor momento que existe. Aí eu falei, pronto, agora ficou confuso pra caramba, né? Agora nem Sócrates, nem Immanuel Kant resolve isso. O pior momento é o momento da virada. No filho pródigo, quando é que é esse momento? Quando ele percebe que está comendo a sobra dos porcos. Quer dizer, está no fundo do poço, não tem mais para onde cavar. Aquele é o melhor momento na visão de Joana, porque é a melhor oportunidade que ele tem de parar e refletir, investigar o que andou fazendo e escutar o chamado do Espírito. Essa é a grande diferença, que é o que está sendo colocado ali, né? Quando o vazio instalar-se no teu peito, dando-te a sensação de angústia e esgotamento, repara a tua atenção, concentra de novo a tua atenção e encontra em ti mesmo a compreensão desse estado. Tem que compreender por que você está assim, o que aconteceu para te deixar assim, quais são os gatilhos que deixam você assim. Sentido da vida, né? A logoterapia na visão espírita, mas principalmente o sentido da vida. A gente passa muito em vários momentos da vida por isso, né? O que eu vim fazer aqui? Não é pagar boleto, passar raiva e tentar emagrecer. Deve ter uma outra coisa. Ah, eu vim para prestar caridade, eu vim para estudar, eu vim para evoluir assim, eu vim para aturar essa pessoa, eu vim... Né? Eu lembro da palestra do Mauro sobre casamento, né? Como é que é? Casamento sacrificial, sempre eu sou... Né? É igual quando nasce um espírito de luz numa família bagunçada, porque ele veio ajudar a família. Sempre a gente é o espírito de luz, né? A gente é sempre... Quem é o espírito de luz na tua vida? Sou eu, certamente, certamente. Eu, quando olho para a minha família, penso exatamente isso. Quando eu expando para os cunhados, eu penso exatamente isso. Fica gravado isso? Não, mas eles não vão assistir, não. Acho que até não.
É necessário descobrirmos-nos em tais estados, para que estes não se transformem no desconhecido, no incontrolável. Olha que coisa engraçada. A gente não deve fugir desse estado desesperadamente. Quando entra num estado de crise, num estado de vazio existencial, de angústia, etc. É necessário descobrirmos-nos nesse estado. Absolutamente necessário que a gente pare e pronto, agora eu estou aqui no fundo do poço, eu não tenho nenhuma pá, vou parar de cavar. Em tais estados, para que estes não se transformem no desconhecido. O que é um estado que a gente no budismo chama de emoções perturbadoras, desconhecido? Algo que te toma de rompante, são as sombras, né? Depois da situação, geralmente você vai ter a seguinte frase: nossa, nem era eu. Aí, óbvio que a gente culpa quem? O obsessor, né? Não fui eu, foi o obsessor. Não era o obsessor. Se você fizer uma pequena reflexão, você vai ver que era você, era apenas uma sombra. Toda vez que o ego se fragiliza, que ele fica contrariado por algum motivo, que não encontra vaga, que toma um tombo de qualquer coisa, a sombra vem e toma conta. A gente tem que estudar, é necessário descobrirmos nesses estados, para estudar isso, para que isso não se torne um desconhecido. Quanto mais desconhecido for esse temperamento, essa sombra, esse impulso, pior é da gente lidar com ele, porque a gente não conhece. Trabalho com a sombra, né? Essência da psicologia, da terapia de Joana. O que não conhecemos em nós nos domina. E aí, Jung, Freud, né? Freud tem uma frase muito interessante, agora não sei se é Freud ou se é Jung, que algum psicólogo, algum junguiano aqui de preferência? Não? Acho que é: o teu inconsciente vai te dominar a vida inteira até você tomar consciência dele. Enquanto isso não acontece, você chama isso de destino. Eu não sei se foi Freud ou foi Jung, acho que é Jung, né? Quer dizer, enquanto você não toma conhecimento dessas coisas mais estranhas que a gente tem dentro da gente chama isso de: não, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Quem não viu a novela não sabe o que é isso, então procura ver a novela da Gabriela. Iluminar os porões da alma é a única forma de autodomínio. Joana fala isso diversas vezes. A gente precisa se conhecer. O conceito apresentado nessa frase é o do conhece a ti mesmo, né? Questão 919, Grécia Antiga, Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. Mas o caminho é sempre a iluminação. E essa iluminação começa por iluminar as nossas sombras, os nossos piores defeitos, as nossas piores mazelas, têm que ser compreendidas, iluminadas e abraçadas. Só assim é que a gente atende ao caminho do self, só assim que a gente enxerga melhor o caminho crístico e passa a ter um processo de iluminação e de individuação. Tá? Tranquilo até aí? Tudo pode ser mudado. Existe sempre uma nova escolha para qualquer opção errada que tenhas feito. Aqui, na prece, começa uma virada de chave. Começa falando que quando não houver nada a ser dito, silencia. Quando não houver nada a ser feito, fica quietinho. Não apronta, não faz besteira, não pega a mão, não mete a mão no telefone e sai fazendo um monte de coisa. Não, se acalma. Depois, ele explica o porquê que essas coisas acontecem e o quão importante são esses momentos. E agora começa uma virada na própria prece. E quando a gente vai estudar isso mais no detalhe, a gente percebe essa nuance. Tudo pode ser mudado, graças a Deus, né? Porque a coisa da síndrome de Gabriela seria um castigo muito grande. Então a gente pode sim mudar a nossa história. Se não pode mudar o passado, a gente pode ressignificar o passado e daqui para frente vou agir diferente. Mas as pessoas vão achar estranho. Eu me acho estranho? Quando os outros acharem, é normal. Entendeu? É tranquilo. Tudo pode ser mudado. Existe sempre uma nova escolha. Né, outro dia eu estava vendo eu também fico no TikTok. TikTok não, que eu nem tenho, mas eu também fico no Instagram, tá? Eu estou falando que a gente não deve ficar, mas é óbvio que eu fico. E estava vendo o cara falar assim: o que acontece quando você está fazendo dieta? Eu sigo os caras de dieta, claro, né? O que acontece quando você sai da sua dieta? O que acontece quando você sai assim, final de semana, churrasco, 6 garrafas de carne macarrão, doce, etc, mousse de maracujá? Você está a uma refeição de retornar para a dieta. É uma nova escolha sempre. É sempre uma escolha para a próxima ação, para o próximo passo. Para qualquer opção errada que tenhas feito.
Ah, mas e o suicídio? Vai ser um pouquinho mais complicado, porque tu vai ter que resolver na próxima, vai ficar de castigo, né, tal, isso aqui. Mas castigo não, a gente sabe que não é castigo. Vai passar pelo processo para limpar o próprio perispírito que você começou, que você danificou, mas todo o resto, não importa o que você tenha feito, tem uma solução, tem uma nova escolha que pode ser tomada, tá? Reafirma o livre-arbítrio. A gente não tem livre-arbítrio quanto às provas e expiações que passaremos. A gente tinha quando fez o pedido no contrato pré-encarnatório. Ali tem livre-arbítrio, a gente pediu um monte de coisa. Assinou, véu do esquecimento, encarna, acabou o livre-arbítrio no que vai nos acontecer. Onde é que está o livre-arbítrio agora? Só nas escolhas, nas nossas ações, nas nossas reflexões, parar, refletir, mudar de opinião, parar, refletir, fazer diferente para poder se aproximar da vida crística. Então, reafirma o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito sem o peso da culpa. Qual é o problema da culpa? Qual é o grande problema da culpa? Estaciona, te enrijece, te trava. Eu sou culpado, travou. Quando você tem uma autocompaixão, quando você tem um autoacolhimento, você fala, errei, está errado, e vou tentar não errar mais. Né? Vou descer para o Rio e vou tentar não xingar ninguém daqui até o Rio de Janeiro. Vamos lá, errei, está errado, e vou tentar não errar mais. Se eu fico com a culpa fermentando na cabeça, a gente se imobiliza. E as sombras tomam conta. Tá? O erro é uma experiência de aprendizado e não uma condenação eterna. Joana fala muito sobre isso. O melhor, assim como o melhor momento da sua vida é quando você está no fundo do poço, quando o filho pródigo está comendo a comida dos porcos, né? O erro é o melhor professor que existe. Porque ali você para efetivamente para analisar e para aprender com aquilo. Ah, mas olha só, eu não estou aprendendo tanto não, eu também não. Mas assim, a gente acaba errando, erra de novo, erra de novo. Talvez essa encarnação seja só para perceber o erro. Na próxima você vai começar a consertar, mas nessa você só percebeu que estava errando, porque provavelmente nas anteriores você achava aquilo legal pra caramba. Xingar os outros, atropelar os outros, cortar a cabeça, essas coisas bacanas que a gente fazia, né, que a gente fez no passado, eu achava super legal, agora eu já não acho mais legal. Agora eu já acho errado, mas ainda não estou conseguindo. Quem sabe numa próxima, mas o erro é sempre uma experiência de aprendizado e não uma condenação. O conceito de reparação e evolução, de reencarnação, etc, etc. Quando ouvires no teu coração que não há nenhuma necessidade em te preocupares com a vida, saiba que Ele apenas quer que compreendas que nada é tão sério a ponto de te perderes para sempre da tua divindade, ficando condenado a não ver mais a luz que é tua por natureza. Ele começa a fazer a virada de chave na prece, dizendo que todo erro tem condição de ser corrigido. Agora aqui, quando ouvires do teu coração que não há nenhuma necessidade de te preocupares, o self vai te dizer isso. Você perdeu o carro, perdeu uma pessoa, perdeu o emprego, te xingaram na rua, subiu na balança, apareceu assim, um de cada vez, por favor. Qualquer coisa que aconteça, não é para se preocupar. Acontece comigo sempre, eu subo um de cada vez, por favor. Não há, tá rindo porque não é contigo. Não há necessidade de te preocupares com a vida. Quer dizer, a gente não tem que ter preocupações com as coisas dessa vida. A gente deve se cuidar, a gente deve procurar ser melhor, etc. Mas não deve se preocupar com essas coisas. A gente tem que estar focado na nossa vida espiritual. Então, Joana coloca o seguinte, distingue, nesse ponto, a oração distingue a preocupação, que é a atenção do ego, né? A pré-ocupação, você se ocupa com as coisas, da responsabilidade. Todos nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa evolução, pela individuação. As pessoas podem me ajudar, mas ninguém vai me evoluir, então nós somos os responsáveis, não dá pra botar a culpa em ninguém, nem no guia da prancheta, nem no obsessor, nem em nada. Nós somos responsáveis. Mas não é para ficarmos preocupados. Responsabilidade é um dever do espírito, que é diferente de uma preocupação, que é uma tensão do ego, que quer sempre dominar a situação, né? O ego quer certezas, o ego quer controle das coisas. O espírito não, o espírito quer só navegar
e ir aprendendo com os erros e acertos e evoluir e fazer a sua iluminação. Tá? Nada nos separa da nossa divindade latente. Não adianta, né? De uma forma ou de outra atingiremos a angelitude. Nós temos essa centelha divina, não há como negar, e a gente tem que ter isso muito claro para a gente. Então, quer dizer, nessa virada da prece, estava tudo muito, não vou dizer depressivo, mas uma preocupação muito grande com as questões, uma preocupação muito grande com o buraco que a gente está cavando, e agora a gente começa a entender que tem saída, e que essa saída é, primeiro, de cara, saber que a gente tem caminho, saber que a gente tem uma divindade dentro da gente, basta que a gente escute. Tá? Qual é o conceito? O determinismo divino. Né? A gente vai chegar à angelitude, não tem jeito. Mais devagar, eu bem mais devagar, outros mais rápido, uns pegam uns atalhos e aí tem que voltar depois porque não tem atalho, né? O caminho é reto, etc, etc. Não te preocupes. Não te preocupes. Se estiveres atento a ti mesmo, verás que a sabedoria milenar está contigo, conduzindo-te momento a momento àquilo que realmente necessitas viver. Essa parte aqui eu acho excepcional. Não te preocupe. Eu falei, não conhece minha vida, né? Tu fala, Francisco de Assis, você não conhece minha vida, pelo amor de Deus, né? Como não te preocupe, fica tranquilo. Se estiveres atento a ti mesmo, esse ti, o teu self, verás que a sabedoria milenar está contigo. Que sabedoria milenar? Eu não estudei ainda tanto quanto eu gostaria, mas é o nosso inconsciente coletivo. Todas as nossas encarnações, tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente presenciou, né? A gente pode ter estado, deveria estar com certeza no Sermão da Montanha, mas eu estava lá no final discutindo outras coisas com os outros, em vez de estar prestando atenção em Jesus. Então, a sabedoria milenar está com a gente, conduzindo-nos a tudo que nós precisamos viver. Tudo que nós precisamos viver vai ser uma condução natural. Refere-se ao inconsciente coletivo, né? Esse inconsciente que Jung colocou, bateu na trave, disse que era um inconsciente da sociedade em geral, e aí Joana, quando faz a psicografia da série psicológica com o Divaldo, ela afirma, não, Jung não pegou. Quase, bateu, tirou 9,5. Né? Imagina quanto é que eu tiro no negócio desse. Jung não tirou. 10. O inconsciente coletivo é o inconsciente de todas as nossas encarnações passadas. Tá? Refere-se ao inconsciente coletivo e às aquisições de vidas passadas. Somos herdeiros de nós mesmos. Né? E outro dia eu estava assistindo eu ando fazendo curso de filosofia e tal, estou me aprofundando nessa área. E fala-se muito sobre essa questão, né? Somos herdeiros de nós mesmos. E já na Grécia Antiga se falava sobre isso. Qual é o problema de ser herdeiros de nós mesmos? Eu nunca tinha parado de pensar nisso. O cara falou um negócio assim, sabe aquela frase do professor que resolve a tua vida? Somos herdeiros, mas não veio com o testamento. O que é o testamento? Ó, isso aqui vai para fulano, isso aqui tem que fazer isso, essa empresa tu faz isso, esse carro tu vende e dá o dinheiro para caridade. Vem uma explicação. O problema é que nós somos herdeiros de nós mesmos, mas não veio com testamento. A gente não sabe direito, porque a gente tem umas dicas, e por isso que Joana fala dessa introspecção, para que a gente comece a enxergar essa orientação. Tá? Somos herdeiros de nós mesmos, a sabedoria está latente no espírito e no perispírito. Então, quando a gente observa, analisa, a gente não precisa fazer terapia de vidas passadas, não precisa ficar recorrendo a essas coisas para saber como foram as outras encarnações. Pelo que a gente vivencia hoje, por onde a gente nasceu, com que corpo que a gente nasceu, que tipo de pessoa que a gente nasceu, com que a gente convive, é o sinal do que aconteceu no passado. A gente não precisa saber detalhes de com quem, né, com cada cunhado, o que foi, cada irmão, não precisa saber essas coisas. E aí não seria Joana se não tivesse pelo menos uma palavra na palestra estranha. Palimpsesto da alma e reencarnação. Reencarnação legal, tranquilo. Agora, o que é um palimpsesto? Eu falei, pô, Jesus! E olha que eu já leio Joana há tempos, né? Palimpsesto, alguém arrisca? Isso é nome de remédio, nome de periquito. Não, eu comprei um periquito, uma tartaruga. Palimpsesto. É legal pra caramba. Palimpsesto. Já é. Palimpsesto. Em algumas épocas da antiguidade, os pergaminhos tinham que ser raspados para serem reescritos. Um palimpsesto é um pergaminho que foi raspado e reescrito. Eu anotei esse negócio e falei, cara, sensacional, né? É muita palavra que a gente tem, né?
palimpsesto é um pergaminho raspado e reescrito por cima. Foi limpo para ser reescrito. Porque em alguns momentos da história o pergaminho era muito caro, era inacessível, então eu precisava pegar alguns pergaminhos que já não tinha mais sentido, deve ter vencido o prazo de validade do contrato, já morreu todo mundo, a herança já foi, o testamento já foi. Eu reescrevi aquilo dali por cima. Isso é um palimpsesto. Então o palimpsesto da alma são as nossas encarnações que a gente vai apagando mais ou menos, fica lá, né? E reescreve a nossa história. Apaga e reescreve de novo. Nasceu, começa a reescrever todo o pergaminho novamente. Vários textos por trás. Eu fui ler sobre isso. Eles eram raspados, mas a tinta desceu. E você começa a pegar camadas de tinta num pergaminho finíssimo, né? É bem interessante. Palimpsesto. Eu falei, nossa, sensacional. Mais uma palavra para Cassinha. Confia e vai em teu caminho de paz. Sensacional, simples e rápido. Confia e vai em teu caminho de paz. Confiança é resultado da maturidade psicológica. Quando a gente tem medo, angústia, vazio, etc., a gente não está ainda maduro o suficiente, o nosso ego ainda toma conta das nossas atitudes. Quem confia nas leis divinas desenvolve paz interior, independente das crises externas. O conceito do budista do Senhor da Dança, o contexto de individuação de Joana, de iluminação, etc., é justamente isso, né? Estar no mundo sem ser do mundo. Bom, você nasceu no meio do caos, como é que você consegue manter a tranquilidade? Porque o externo não me influencia. Entendo, percebo, noto, mas eu não reajo às externalidades. Eu ajo de acordo com os meus princípios de maturidade psicológica. É o ego estruturado, não é o ego forte. O ego forte é aquele que, né, chega e faz uma presepada danada. É o ego estruturado, assim como um prédio com as suas estruturas. Pode ventar, pode chover, pode nevar, vai ficar tranquilo, tá? Conceito de resiliência e fé raciocinada. Então a gente tem que confiar e seguir o caminho em paz. Não é seguindo o caminho, puxando espada daqui até o Rio de Janeiro, né, fazendo lambança. Nada é mais gratificante que ver alguém submergindo da escuridão apenas por haver acreditado na existência da luz. Aí já é começa a finalizar a prece, né? E Francisco apresentando o quê? Olha, tem várias notícias que é totalmente possível você submergir dessa escuridão simplesmente por acreditar na luz. Às vezes eu não sei o caminho, às vezes... E aí eu lembrei de André Luiz, né? Ficou no umbral até quando? Até que ele se lembrou que existia a luz. Quando ele se lembrou, começou a pedir, apareceu ajuda. Quer dizer, o fato de você acreditar na existência, você não está vendo a luz, você não está alinhado energeticamente, você não está na frequência, etc., mas o fato de você acreditar na existência já é o suficiente para submergir da escuridão. Então Francisco coloca isso. O que Joana nos diz? Processo de autoiluminação. A escuridão são os complexos e conflitos não resolvidos. Quando a gente percebe que existe a luz, ou a gente lembra, né, a definição de Aristóteles, na verdade dos três, é Sócrates, Platão. Sócrates, com certeza, Platão concordava com isso, Aristóteles mais ou menos, mas ele reproduziu isso. Diz que todo conhecimento, todo o aprender, na verdade, é relembrar. Sócrates já afirmava peremptoriamente a existência da alma e diz isso. Aprender, na verdade, a gente não aprende as coisas, a gente só se relembra, porque a gente já sabe. Então, o que Joana coloca é o quê? A autoiluminação, né? Esses complexos e conflitos não resolvidos, em algum momento eles vão ser relembrados e resolvidos. A luz é a consciência despertada. Então, consciência no sentido de estar consciente, estar sabendo o que está acontecendo, estar presente no momento, estar no controle das suas ações e não reagindo ao ambiente externo, e principalmente entender esses complexos e esses conflitos não resolvidos como processos de aprendizagem que a gente tem que passar. Quando ele fala que basta acreditar na existência da luz, isso já é o suficiente para resolver muita coisa.
muitas angústias que nós temos, muitas inseguranças, muitas preocupações. Né? O despertar do espírito é o conceito principal apresentado aqui. Tá bom? Ela sempre esteve presente. Era só abrir os olhos. A escuridão é a ausência de luz, né? A escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. O frio não existe. O que existe é a ausência de calor. A gente não joga frio para dentro quando liga o ar-condicionado. Na verdade, a gente retira calor. Né? Engenheiro mecânico tem essas coisas. Né? Fisicamente é isso. Né? Se tiver algum físico, algum engenheiro. Na verdade, a gente não coloca frio para dentro. A gente retira o calor. Não existe escuridão. É simplesmente a ausência de luz. No momento que você se entende numa crise, num momento de aperto, né? Numa tristeza, que você se observa, que você se compreende, que você se perdoa, você lembra que existe a luz, a única coisa que nós precisamos fazer é abrir os olhos. A luz sempre esteve ao nosso lado. E aí eu lembro de novo de André Luiz no filme, né? E aquela cena do filme é muito marcante, né? Quando ele se lembra, era só abrir os olhos. Era só abrir os olhos. Esse abrir os olhos tem uma representatividade, dá para fazer umas 6 palestras de 2 horas só nessa frase. Era só abrir os olhos. Esse só aqui é que atrapalha um pouquinho, né, gente? Ah, mas é só abrir os olhos. Tá, mas como é que faz isso? Tem todo um processo. Esse abrir os olhos, filosoficamente, espiritualmente, é uma coisa gigantesca. Se você pegar os indianos, vão falar do terceiro olho. Se você pegar os budistas, vão falar da percepção extrasensorial. Era só abrir os olhos. Na verdade, era só você perceber a tua essência e que o ego é apenas uma persona, uma máscara. Conclui que a felicidade e Deus não estão fora, mas no âmago do ser. Claro, né? A felicidade, a pouca felicidade que nós temos condição de presenciar, né, de fruir nesse mundo. E Deus não é uma coisa externa. Então, quando você busca, não está nos templos, não está nos livros, isso está dentro de nós mesmos. E faz toda a diferença entender isso aqui. A cura real é a mudança de visão. Psicologia fala sobre isso, filosofia fala sobre isso, Francisco de Assis fala sobre isso, Joana fala sobre isso incessantemente. Mudar a nossa visão, abrir os nossos olhos, ressignificar as coisas que acontecem. Quando alguém te fecha na rua, quando alguém te dá um golpe, quando o cunhado te xinga, quando o teu time perde, tudo isso não são coisas contra você. São provas que você pediu e está passando. Ou são situações só para ver como é que está o teu comportamento e se você está atento. Tem algum psicólogo aqui? Nenhum psicólogo? A psicologia usa muitos gatilhos, né? Busca trazer gatilhos. Eu tenho usado o gatilho da seguinte forma. Acontece uma coisa estranha, eu falo, mais uma prova, o guia da prancheta deve estar aqui do lado, só anotando. Quando eu vi a Andréia com a prancheta, eu falei, é o guia, é o guia. A Andréia com a prancheta, eu falei, é o guia, não vai anotar não, ela está marcando ali quantas besteiras eu falo. Então, quando você pega um gatilho desse, você começa a entender que são provas, você está começando a mudar a sua visão, você está mudando a tua percepção. As coisas que nos acontecem não são agressões de fora para dentro, são testes, já que estamos numa escola, são situações que nós solicitamos para podermos evoluir, né? Para que possamos efetivamente exercitar a tolerância, a benevolência, indulgência, etc, etc. E o conceito aqui, claro, né, a plenitude, tem um livro inteiro de Joana chamado Plenitude, que é a iluminação, que é alcançar o ser crístico em nós, como estado de consciência. Estarmos conscientes o tempo todo, não só durante a meditação, a reflexão que faremos hoje à noite, não só durante esses momentos, mas a todo instante e agindo de forma correta. E agindo corretamente frente aos acontecimentos. Tranquilo até aí? Mergulhão? Mergulhão? É fácil, ficou fácil. Era só resumir isso aqui. Fácil. Era só isso. É só abrir os olhos. Só. Esse só ali que incomoda um pouquinho, mas tudo bem. Eu ia botar ele em vermelho, mas deixei para lá. Vou botar ele grandão assim. Agora a gente vai reescutar a prece. Pensando nesses conceitos. Pode ser?
Quando não houver mais nada a ser dito. Quando não houver mais nada a ser dito, silencia. Quando não houver mais nada a ser feito, permitas apenas ser, apenas estar e permaneça na companhia do teu coração, pois ele indicará o momento apropriado para agires. Quando a lentidão dos dias acomodar tua vontade, enlaçando-te com os nós da intranquilidade, descansa, refaz tua energia. Não há pressa. A prioridade é que tu encontres novamente a tua essência, para que tenhas presente em ti a alegria de ser e estar. Quando o vazio instalar-se em teu peito, dando-te a sensação de angústia, de esgotamento, repara a tua atenção e encontra em ti mesmo a compreensão para este estado. É necessário descobrirmos-nos em tais estados, para que estes não se transformem no desconhecido, no incontrolável. Tudo pode ser mudado. Existe sempre uma nova escolha para qualquer opção errada que tenhas feito. Quando ouvires do teu coração que não há nenhuma necessidade em te preocupares com a vida, saiba que ele apenas quer que compreendas que nada é tão sério a ponto de te perderes para sempre da tua divindade, ficando condenado a não ver mais a luz que é tua por natureza. Não te preocupes. Se estiveres atento a ti mesmo, verás que a sabedoria milenar está contigo, conduzindo-te momento a momento àquilo que realmente necessitas viver. Confia e vai em teu caminho de paz. Nada é mais gratificante que ver alguém submergindo da escuridão apenas por haver acreditado na existência da luz. Ela sempre esteve presente. Era só abrir os olhos. Excelente, né, amigos? Excelente. Essa prece maravilhosa aí. Mergulho interior maravilhoso aí para todos nós aí. Excelente, Vitor. Muito, muito bom. E o final da prece é uma coisa maravilhosa. Para a gente pensar realmente, né? Sair daqui pensando nesse. É só abrir os olhos aí. Vamos nós, amigos. Vamos aos avisos. Marcinha aqui me passou os avisos. O primeiro dele é a nossa mocidade estará de volta, né? Dia 7 de fevereiro, então, estamos retornando aí com a mocidade, né? Nosso horário de sempre é 18h30, né? Lembrando que é da idade, né? 13 a 21 anos. Então, lembrar os nossos jovens para virem aqui na mocidade a partir do dia 7. Estudo carnaval, aqui é uma outra coisa. Como vocês sabem, todo carnaval, né, a gente fica até brincando que sai o bloco do Diolindo, né? É um bloco de estudo, na verdade, que a gente vem para cá e faz estudos, né, desde o sábado, do dia 14 de fevereiro, né, sábado de carnaval. A gente começa à tarde, né, amanhã é uma tarde, né? Começa de 15 às 17 e depois, né, nos demais dias, até o dia 17, né, nós fazemos então 9 às 12, paramos para o almoço, 15 às 17. Então é um estudo do livro e nós esse ano escolhemos então o livro Voltei, do irmão Jacó, né? Então a gente já viu algumas vezes esse livro, mas
É um dos livros fantásticos aí que existem, é o livro Voltei, a história de um espírita. Eu não vou dar spoiler para vocês. Venham aqui, estudem de 14 a 17 de fevereiro ali, o estudo do carnaval. E por fim também retornando aí, evangelização infantil no dia 28 de fevereiro, né? Então sábado, às 9h50, voltamos também com a evangelização infantil aqui de Araras, né? Evangelização do Samuel Cantarino. É isso, né, Marcinha? Oi? Que dia nós estamos começando com a evangelização lá no sábado? Que dia? Mas qual dia, Marcelo? Você sabe o dia que a gente está voltando lá do Pimentel? 24 de fevereiro. Tá. Aham. É. Aham. Aham. É. Agora voltamos às nossas atividades. A mocidade sempre volta um pouco antes, que a gente se prepara até para a Comerge, né? Comerge é um evento, né, que normalmente os jovens vão, no nosso caso, para o polo aí de Petrópolis, né? E já tem aí as inscrições do pessoal, já até mandei aí hoje. E aí a garotada vai para lá. Então, normalmente eles vêm antes, começa agora dia 7, e aí já começa a preparação. Ai, me lembrei da Carlinha, né? Uma vez que a gente foi ali junto lá, deixar os filhos lá em Petrópolis, né? Então, assim, o Comerge ele volta um pouco antes, né? Mas os demais, a evangelização voltando dia 24, aqui no Pimentel. E o que o Marcelo está falando é lembrando a gente, né, da necessidade de trabalho, né, e trabalhador que a gente tem, sempre grande lá no Pimentel. Então, aqueles que quiserem, no Morro do Pimentel, né, o núcleo Tio Otto, eles que desejarem, nos procurem aí, procure o Marcelo também, que a gente encaminha aí o pessoal. Tá bom? E alguém, a pergunta que não quer calar, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vão? Tudo bem? Eu vi vocês quando chegaram ali, né? Tudo bem? Como é que é o nome de vocês? Arnaldo? Gildete. Tá bom, Gildete, Arnaldo, sejam muito bem-vindos. Espero que tenham gostado e querendo mais informações também da casa, vão nos procurar aí, tenho o prazer aí de ajudá-los, tá? Pois não, também, casal ali também. Só você, desculpe. Como é seu nome? Elza, né? Como vai, dona Elza? Tudo bem? Seja muito bem-vinda aí. Tá? Querendo igualmente informações aí, será sempre um prazer ali recebê-los e ajudá-los, ok? Bom, nós vamos fazer então nossa prece aí de encerramento e vamos passar para o trabalho de passe, né? Hoje o Antônio aí que vai dirigir o trabalho de passe, né? Maria Clara, quer fazer nossa prece aí, amiga? Tá bom para você, Arthur? Acho que tá. Fala um pouquinho mais alto. Pronto, acho que deu. Queridos amigos, boa noite. Então, que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, agradecendo ao nosso Mestre, ao nosso amigo Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos para compartilhar o conhecimento hoje trazido pelo nosso irmão Vitor, que seja para cada um de nós gotas de esperança a nos iluminar, a nos auxiliar a abrir os nossos olhos para essa estrada tão linda que é a nossa reencarnação. Que possamos cada um de nós acreditar, ter fé e, acima de tudo, amor.
o amar, que faz com que possamos caminhar sempre e que possamos, como seguidores, seguir os passos de Jesus, abrindo sempre os nossos corações a novas oportunidades. Que o Senhor fique conosco, nos abençoando e nos iluminando em mais uma semana. Que assim seja.